Estou aqui com meu amigo Roberto Caproni, amigo pessoal, parceiro aí de várias questões relativas aos meus clientes também, né? Que ele atua muito nessa frente de consultoria para quem está começando, quem já tem uma clínica também e quer desempenhar melhor nos negócios, né? O cara que tem uma visão de futuro muito grande, o cara que já tem mais de 30 anos de experiência na área, treinando mais de 3.000 profissionais aí pelo Brasil todo, né? Muitas clínicas de sucesso aí, inclusive, foram ajudadas pelo Caproni, né? Às vezes as pessoas não sabem como é que foi o processo, né? Toda aquela clínica bonitona lá, mas muitas delas foram trabalhos seus, né? Pelo Brasil afora. E é um cara que é muito respeitado no mercado, tem uma rede de relacionamento imensa, então assim, é um cara referência mesmo. Livro publicado em Harvard. Ele está na universidade, vamos colocar melhor. Ele está na Biblioteca Central de Harvard, lá em Cambridge. Sim. Isso é uma das bibliotecas. Pois é, foi bem em torno de mais ou menos 50 países no mundo inteiro. Foi best-seller na área, né, Caproni, também? Sim, é um livro considerado best-seller. Né? No Brasil, qualquer livro que vende mais de 3 mil exemplares é best-seller. Né? Esse vendeu bem mais. Legal. Chegou na faixa dos 20 mil. Tá? É vendido no mundo inteiro hoje pela Play Store da Apple, né? E está nessas bibliotecas de renome por aí. Muito várias, bom, né? Muito bom. Cara de peso aqui para dar uma aula para gente. Inclusive, vai fazer um evento daqui a pouco, a gente está aqui gravando rapidamente. Isso, Já já ele vai agregar. Eu tenho vindo muito a Vitória, venho com muita felicidade, porque eu tenho muitos amigos aqui, né? Graças a Deus eu tenho amigo para todo lado. Mas a densidade de amigos que eu tenho em Vitória é alta. Está aumentando cada vez. Está aumentando. Né? É um bom mineiro, cara. Isso. Todo mineiro é gente boa, assim. Pelo menos todas as experiências que eu tive com mineiro são pessoas. Não sugiro que você fique por aí, não conheça todos. Então. Deve ter alguém lá que não seja assim, né? Maravilha. Até agora a experiência tem sido boa. Que bom. Muito bem, a gente vai tratar um pouquinho sobre macro tendências para os profissionais de saúde. A gente está tendo uma porrada de coisas aí acontecendo, inteligência artificial, a gente tem cenário interno, cenário externo. A profissão ela acaba tendo muita transformação ao longo dos anos, né? Várias profissões, inclusive, deixam de existir, enfim. Então, assim, é muito importante que o profissional ele esteja entendendo a dinâmica do mercado dele, como é que isso vai se projetar na frente, para que ele se posicione hoje, né? E consiga colher os frutos aí para frente do que está por vir, né? Marcel, as pessoas têm que entender que uma profissão, não importa qual seja, ela só existe com um único objetivo, tá? De resolver problemas que a sociedade enfrenta. Tá? Então, se você olhar lá atrás, tinha o sapateiro, o sujeito que fazia sapato. Minha mãe, por exemplo, está com 89 anos, e ela me relata quando ela era mocinha, que tinha 16 anos, que ela saía de uma vila, que a gente morou numa vila de italianos, então ela saía de uma vilazinha, ia para uma outra vila, ela ia descalço, com o sapato na mão. Porque aquele par de sapato, em princípio, ela lá com 16 anos, seria o único par de sapato que ela teria na vida. Tá? Então, olha que coisa maluca. Ela levava o sapato na mão, quando chegava lá na festa, ela lavava os pés e ia para a festa, quando saía, tirava o sapato da mão e voltava descalço. Olha que coisa louca. Ela preferia gastar os pés, você falar, do que gastar o sapato. Isto foi, na realidade, que ela viveu. Ela está com 89 anos, eu estou te falando. Deduz aí, então, 16 anos. Nós estamos falando aí mais de 70 anos, que era a realidade do Brasil. Tá? Então, existia a profissão sapateiro, aquele sujeito que fazia o sapato, sob encomenda para aquela pessoa, que muitas vezes teria um par de sapato a vida inteira. Tá? Ter mais par de sapato era coisa de milionário. Hoje, não existe o sapateiro mais. Tá? Então, se você olhar lá atrás também, você tinha aquele indivíduo que fazia o terno para você, que era uma profissão muito respeitada na época, chamava-se alfaiate. Ele não existe mais. Aí as pessoas poderão pensar assim, Roberto, você está indo cavucar coisa de 70 anos atrás. Sim, mas se nós estamos falando de macro tendências, nós temos que pegar lá atrás, pegar o futuro e pegar o presente, que é o momento que nós estamos vivendo. Tá? O passado, que ficou lá atrás, ele não vai pular para o futuro ignorando o presente que nós vivemos. Ele vai passar pelo presente. Embora a gente esteja falando mais, vou começar a falar de profissionais de saúde, mas isso se aplica a qualquer profissão. Não, é tudo, é tudo. Então, se você for verificar, para que serve a profissão? Serve para resolver um problema que a sociedade vive. Lá atrás, o sapateiro fazia sapato, mas depois vieram as máquinas, e essas máquinas produzem sapatos em grande quantidade,
ou seja, produção em massa. Alfaiate é a mesma coisa. Você vai lá numa loja qualquer de um shopping center, uma loja de departamento, você tem N opções de terno que você pode comprar. Nem sempre ajusta direitinho, né? Mas, se você tiver sorte, ajusta direitinho, grande volume, preço baixo, e as pessoas têm muitos ternos. Eu conheço mulheres que têm mais de 100 pares de sapato hoje, tá bom? Isso não é mulher, não, você atropela, né? Então, o que acontece? Observe que houve uma mudança no comportamento das pessoas, houve também uma mudança nos problemas que a sociedade enfrenta, e profissões desapareceram, como o de sapateiro, como o alfaiate, e outras profissões apareceram. Por exemplo, uma profissão que apareceu recentemente, não é tão recente assim, mas mais ou menos recente, é mecatrônica, que vai misturar as questões que envolvem a mecânica com a eletrônica. Bem, se não tinha eletrônica lá atrás, como tem hoje, então não havia necessidade da mecatrônica. Hoje já tem isso. Alguns estudos falam que nos próximos... Se você pegar aí um estudante que hoje está com 12 anos, 15 anos, quando ele se formar na faculdade, 70% das profissões que existem hoje terão desaparecido. Problemas que desapareceram, não faz sentido ter a profissão. Ela desapareceu junto. Um caso mais recente, que deixa minha mãe para lá, deixa minha avó para lá, mas recentemente, pessoas aí que estão na faixa de 30 anos, lembra que a gente, quando ia ver um filme, você alugava um cartucho desse tamanho, se jogasse na cabeça de alguém, você matava o sujeito. E você tinha também, logo depois, as videolocadoras que você locava, por exemplo, um DVD para ver o filme. Você ia lá na loja, pegava o filme, depois tinha que a amolação sem fim de ir lá devolver. Aquilo desapareceu. Onde é que estão as videolocadoras hoje? Como a Blockbuster, por exemplo, que era uma multinacional. Onde é que foi aquilo? Desapareceu. Mas espera lá, o que aconteceu? As pessoas passaram a ver os filmes através do streaming. O streaming é muito legal, porque eu entro ali, vejo o filme que eu quero, pago normalmente um valor mensal, como é lá no caso da Netflix, e não preciso devolver, não é isso? Então, eliminou essa amolação de devolver o filme, que era uma chateação muito grande. E é uma coisa recente. Desapareceu. Né? Desapareceu lá as videolocadoras. Então, se a gente for observar, muitas soluções que não são mais necessárias morrem. E vem problemas novos que vai pedir novas soluções. E essas novas soluções, muitas vezes, vai precisar de novas profissões, novos profissionais. Nós estamos vivendo um mundo muito rápido, muito dinâmico, porque está tudo integrado. Nós nunca vivemos tanto aquilo que se falou durante muito tempo da aldeia global. É aquilo que acontece num país que a gente nem sabe direito onde é que fica. Se pegar o mapa, a gente vai ter dificuldade de achar. Que, por exemplo, o Irã, tá? Que dá um problema lá, afeta aqui. Eu não conheço o Irã, não quero conhecer, e sei mais ou menos onde fica. Mas tem um problema lá, afeta aqui. Lá na época dos meus pais, lá na época dos meus avós, o pessoal não sabia onde é que ficava o Irã, tinha problema lá, levava meses para chegar aqui. Só para você ter uma ideia de como é que a sociedade mudou, quando o Lincoln morreu, ele foi assassinado num teatro, lá nos Estados Unidos, levou um mês para a Europa ficar sabendo do assassinato do Lincoln. Aquilo estava dependendo ali da notícia chegar, por exemplo, na Inglaterra, onde o navio, era um navio que ia atravessar o mar, não tinha avião, então o navio ia atravessar o mar e saindo dos Estados Unidos até Londres, até a Inglaterra, por exemplo, levava um mês. Então, assassinaram o Lincoln, a Inglaterra, que é um parceiro natural dos Estados Unidos, levou um mês para saber do assassinato do Lincoln. Quando a Inglaterra ficou sabendo do assassinato do Lincoln, o impacto do assassinato dele já tinha passado. Porque onde ele foi assassinado, que era os Estados Unidos, o impacto existiu, claro, mas já tinha passado. Não tinha mais problema, já tinha resolvido os problemas que ali aconteceram. Hoje não. A gente estava vendo o Trump, por exemplo, falar num comício, e a gente viu praticamente ao vivo o sujeito tentar dar um tiro na cabeça dele lá em tempo real. Então, impacta lá, impacta aqui. Então, esses impactos globais afetam E a gente que o é do nosso mercado dia a dia. financeiro sente isso diariamente. Isso. E isso gera nas pessoas uma incerteza, uma angústia muito grande. E aí vira um caos, aparentemente caos, para as pessoas. Na verdade, se a gente for entender com mais clareza o que está acontecendo, não tem caos nenhum. Pelo contrário, tem muita ordem. Só que a gente tem que ter uma visão
de helicóptero, uma visão macro. Nós temos que olhar o tabuleiro xadrez por cima. E isso é visão que permite a você analisar macro tendências, né? Nós temos as megatendências, nós temos as macro tendências e nós temos as tendências e os modismos. Tá bem? No dia a dia, as pessoas vivem tocadas por modismos, o que é um perigo danado. É igual uma enxurrada que está ali e te leva no meio do modismo desse. Então nós temos que ter essa visão mais ampla, e é aí que nasce esse conceito, essa ideia, por exemplo, de uma macro tendência que afeta a gente aqui, ou mega tendência. Tá bom? Perfeito. E dentro dessa macro tendência que está sempre evoluindo, né? No passado foi uma macro tendência ali para algumas profissões, hoje a gente passa por algum processo relacionado à inteligência artificial, de repente, né? A inteligência artificial, eu sinceramente não entendo a inteligência artificial como uma macro tendência. Tá bom? Eu entendo a inteligência artificial. Ela se encaixa em qual área ali? Para mim é um modismo. Sério? Modismo. Para mim, Marcelo, muita gente vai ficar achando estranho que eu estou falando aqui, mas olha só, eu vou fazer uma palestra e vou falar disso. As pessoas, se eu vou lá da palestra, falo com eles durante 1 hora e saio, e eles continuam pensando do mesmo jeito, minha palestra não adiantou nada, né? Mas a inteligência artificial seria algo semelhante ao que aconteceu com a internet, por exemplo? Com a marketing digital. Na verdade, para mim, a inteligência artificial não passa de um arroz requentado. Tá bom? Porque começa assim. A inteligência artificial ela é muito antiga. Ela apareceu no mundo com aquele cientista inglês que ajudou a decodificar o código da Alemanha nazista. Tem até um filme muito bonito sobre ele, que é o Turing. Turing. Ele ali foi a primeira máquina que ele criou que poderia falar que era um esboço de um computador. Se o pessoal quiser ver o filme, é jogo de imitação. Né? Jogo de imitação. Isso é um filme fantástico. História verdadeira, né? Um cara, um gênio e tal. Aquele indivíduo ali, que está retratado no jogo, né? Que ele decifra um código, tá? Que os alemães usavam para se comunicar durante a guerra, ele consegue decifrar aquilo. E aquilo foi um trabalho exaustivo e tal. Então foi a primeira vez que se usou, vamos assim dizer, uma inteligência artificial. Tá? De lá para cá, isso vem evoluindo. Então o código de barra, que quando a gente vai em qualquer lugar que tem um código de barra, é também inteligência artificial. Tá? O que temos hoje... Inteligência artificial, quando você quer dizer, então, num sentido mais amplo, né? No sentido a gente meio que delegar alguma tarefa. Então, a inteligência artificial hoje é a inteligência artificial antiga, bem mais aprimorada, tá? Muito mais sofisticada. Nós temos muito mais informações para ser trabalhadas e é claro que precisa de ferramentas mais apuradas. Mas o Peter Drucker, que foi um gênio, né, que criou a administração moderna, ele fala, uma das frases dele, muito famosa, o computador é um imbecil. Tá? Qual computador? Todos. Porque se você pegar, qual que é a diferença que tem da inteligência artificial de hoje para a inteligência artificial lá de trás? É que essa de hoje, ela chama generativa. Ou seja, ela consegue, vamos assim dizer, aprender através de um fluxo de informação. Mas continua computador e continua burra. Eu poderia, por exemplo, treinar uma inteligência artificial com informações erradas. Ela não tem senso crítico para avaliar se está certo ou está errado. Ela recebe aquela informação como se fosse a expressão da verdade e toma a decisão. Depende do input. Né? Então, para mim, exato, depende do input, daquilo que está ofertando, que está, vamos dizer assim, alimentando aquele sistema. Então, se eu pego um computador, qualquer computador, e alimento ele com informação errada, o resultado sai errado. A inteligência artificial é uma ferramenta muito poderosa. Eu considero tão poderosa quanto a roda, a invenção da roda. Mas é uma ferramenta, ela não tem vida própria. Tá? É uma ferramenta. Assim como uma faca tramontina que você tem na sua casa, se você não tomar cuidado, você corta a mão com ela. Ela é muito afiada. A faca é uma ferramenta. A inteligência artificial é uma ferramenta extremamente poderosa. E ela, bem utilizada, gera resultados fantásticos. Poderá ser mal utilizada? Poderá. Assim como uma faca tramontina mal utilizada, pode decepar um dedo. Então, a inteligência artificial, então, na sua opinião, em si não é uma macro tendência, mas ela influencia numa macro tendência? Olha, você tem as megatendências, que são aquelas que vão impactar o mundo nos próximos 10,
há 30 anos. Então, é mega tendência. Elas têm impacto planetário. Dá um exemplo de uma mega tendência que aconteceu. A revolução, por exemplo, industrial. Uhum. Né? A revolução industrial. Então, foi assim, ó. O ser humano lá atrás, ele era nômade. Ele andava nas beiras de rio, coletava frutas e caçava animais, tá bem? E ali, quando acabava a caça e essa coisa toda, e as frutas, levantava o acampamento e ia embora. O ser humano era assim. Há 10 mil anos atrás, diz que uma mulher, tá, que foi o maior gênio da história, ela pegou um grão de milho e enfiou na terra. Quando os caçadores tinham saído para caçar e os coletores saíram para coletar frutas, aquela mulher que ficou ali no acampamento pegou um grão de milho e enfiou na terra. E ela viu que nascia. Então, adquiriu ali a capacidade de dominar a agricultura. A partir do momento que o ser humano dominou a agricultura, ele podia plantar milho e colher milho depois de 130 dias. Você pega um grãozinho, enfia ali, de repente vira uma espiga, pô, negócio legal, né? 130 dias. Aquilo fixou o ser humano na Terra. E geraram, então, as vilas fixas. Tá bem? Isso foi uma mega tendência. Essa mega tendência que aconteceu no mundo há 10 mil anos atrás, ela está entre nós até hoje. Ela começou lá e está hoje. A agricultura hoje é muito importante. E hoje você tem o agro. Né? O agro é a simplificação do agrobusiness. O que acontece? Ela nasceu há 10 mil anos e está aí hoje. Tá bom? Claro que um equipamento muito mais sofisticado. Isso é uma mega tendência, que pegou o mundo inteiro. Agora, você tem, há mais ou menos 300 anos atrás, lá na Inglaterra, você teve a Revolução Industrial, onde as pessoas deixaram de produzir de forma artesanal e passou a produzir em massa. Tá? Mais ou menos 300 anos. Só que quando nasceu na Inglaterra, era segredo de Estado. Dali a pouco foi para os Estados Unidos, espalhou pela Europa e chegou muito tarde no Brasil. Vamos dizer assim, o Brasil teve vários momentos de industrialização. Mas o mais recente foi nos anos, 60, né, que veio a Volkswagen aqui para São Bernardo do Campo, por ali, 60, 50, 60, 70. O que aconteceu? Essa revolução industrial que impactou o mundo chegou muito atrasado no Brasil. Nós estamos falando de 60 anos atrás. Tá? 70 anos, 60 anos atrás. E que começou na Inglaterra há 300 anos, e que chegou nos Estados Unidos 100 anos depois. Bom? E aí, nós temos uma outra mega tendência, que é a mega tendência da industrialização. Em 1953, teve o primeiro voo a jato de Londres para Joanesburgo. Até andaram explodindo alguns, que era o Cometa. O avião chamava-se Cometa. Explodiram alguns lá, matou um punhado de gente. É o primeiro voo a jato. Aquele primeiro voo a jato ali inaugura a terceira revolução, chamada Revolução da Informação. A quantidade de informação que tem no mundo é tão grande que é entendido como esse voo no Cometa, em 1953, o início da chamada terceira onda, ou seja, a era da informação. Observe que o mundo que tinha a era agrícola, há 300 anos atrás, veio a era industrial na Inglaterra, chegou no Brasil muito tarde. Depois, em 53, no mundo, a revolução da informação, e o setor de serviços está dentro dessa revolução. É uma outra mega tendência que se sobrepõe às duas primeiras. Então, a revolução da informação, de 1953 no mundo, ela se sobrepõe à já existente, que era agrícola, mais a industrial, agora mais ela. Em 2001, nós temos a revolução da biotecnologia, que começou com aquele projeto Celera e Genoma, do Craig Venter, onde eles estavam buscando decodificar o DNA. E o Craig Venter, ele fundiu com o projeto Celera, criou um projeto único, né, que é a revolução da biotecnologia, e ele saiu passeando aí pelo mundo, fazendo o caminho que o Charles Darwin fez, e para coletar DNA de várias espécies. Ali, naquele momento, estava nascendo a revolução da biotecnologia. E a quarta revolução que se sobrepõe às três já existentes. Observe que uma não elimina a outra. Ela vai se sobrepondo. Uma evolução. Aqui no Brasil, o Brasil era um país agrícola, na época da minha mãe, que eu até citei aqui, do sapato, e da minha avó. Se industrializou com mais força a partir dos anos 60, já veio a revolução da informação e da biotecnologia, tudo junto. Caiu em cima dos brasileiros, 4 revoluções, uma pancada só. Tá? E aí, acaba aquela ideia de norte-sul,
e, vamos dizer, norte rico e sul pobre no mundo, que era uma ideia chamada bissectado, uma parte rica e outra pobre, e vai para o tletapartido. Ou seja, no mundo inteiro você tem bolsão do chamado Revolução Agrícola, ao lado da Revolução Industrial, ao lado da Revolução da Informação e ao lado da Revolução Biotecnológica, tudo vivendo mais ou menos dentro de um país como o Brasil e pelo mundo afora. E como eles têm princípios e valores diferentes, tem conflitos, muitos conflitos entre esses bolsões, né, de industriais, agrícola, de biotecnologia e da informação. E gera essa confusão à nossa volta. Tá? O mundo não é mais o mundo das fronteiras. A Europa, por exemplo, quando eu conheci lá atrás, certamente foi quando você foi também, não sei, você esteve na França, você passar de um país para o outro, você tinha que fazer conversão da moeda. Aquilo não ficou tudo no euro. Tá? Maravilha para quem viaja, né? Você não tem que fazer câmbio, essas coisas. Observe que houve uma unificação de vários países. Porque a fonte de riqueza e poder, quando você tem produto tangível, industrial, por exemplo, você compra aqui, passa lá e ele é taxado na alfândega, não é isso? Hoje é informação que circula e você não tem como taxar essa informação nas fronteiras. Então, ele vem por satélite, não é verdade? A informação vem por satélite. Então, não tem como você taxar as fontes de riqueza e de poder como fazia antigamente. Então, não faz sentido as fronteiras mais. Aí você tem, por exemplo, a Europa se unificou, tá? Aqui na América Latina essa confusão toda nós estamos vendo. E esse movimento que nós estamos vendo do Trump é um espasmo, porque o Trump ele é o antiglobalista. O Trump, vamos dizer, o mundo se globalizou, desapareceu nas fronteiras, mas gerou muito desemprego dentro dos Estados Unidos e esses empregados elegeram o Trump e ele é antiglobalista. Então, o que acontece? O mundo que lá ia para uma globalização tem um movimento agora contrário, tá? Gerando essa confusão filha da mãe que nós vemos à nossa volta, o que, no ser humano normal lá na ponta, gera muita certeza, muita segurança, muita angústia. Né? O sujeito fica perdido naquela confusão muito grande. Aí você fala, mas o que isso tem a ver, essas megatendências? Eu estou falando de megatendências. O que essas megatendências têm a ver com o nosso dia a dia? Tudo. Tudo. Isso é como se fosse um navio, tá, navegando pelo mar, e nós estamos lá dentro, um camarote daquele. Você pula no mar, o que não é uma ideia boa, tá? Não tem por onde você pular, inclusive, ou você segue o navio está indo, você vai junto. É uma onda de transformação que está acontecendo no mundo. Isso é uma mega tendência, um tsunami, tá, que afeta todos nós. Então, uma mega tendência, ela afeta todos nós. Agora, se você pegar, qual é a diferença que tem de uma mega tendência, né? Você me perguntou o exemplo da mega tendência, eu citei aqui para você 4, né, que foi Revolução Agrícola, Revolução Industrial, Revolução da Informação e Revolução da Biotecnologia. E a macro tendência? A macro tendência, ela já tem um impacto um pouco menor, mas impacta também, só que o impacto dela é de 5 a 10 anos no futuro. Tá? E as tendências têm impacto de 1 a 2 anos, mas no setor de serviço. Enquanto que os modismos também. Então nós temos que separar um modismo de uma tendência, ou de uma macro tendência, ou de uma mega tendência. Porque isso tudo influencia a nossa vida. Quando você fala da IA como um modismo, né? Uhum. Em que contexto isso se aplica? A IA, a IA só surgiu, a inteligência artificial, dentro da revolução da informação. Porque a revolução da informação, ela começou no mundo, né, tentando pôr uma data, não existe data igual data de nascimento do indivíduo, tá? Para essas mega tendências, são períodos. Então foi colocado como, vamos dizer, uma mega tendência que começou a impactar o mundo em 1953, com essa inauguração desse voa-jato. O que tem a ver esse voa-jato? O voa-jato permitiu você, por exemplo, atravessar o Atlântico, né, em 10 horas, sendo que lá atrás você fazia a travessia do Atlântico, por exemplo, em um mês. Então quando você fala que ela o modismo, na verdade, porque ela já está dentro... Ela já está dentro da mega. De uma mega tendência que vem lá de trás. É pelo seguinte, aí vem uma pergunta. Os computadores, eles apareceram no planeta e geraram mais informação? Ou será a quantidade de informação que fez aparecer o computador como ferramenta? São 2 pontos de vista. Então, não quer dizer que exclui o outro. De repente, os dois podem estar integrados. Então, o que acontece? A quantidade de informação é muito grande, e você precisa gerenciar de alguma forma. E aí veio
Vieram os computadores, primeiro computadores gigantescos, depois computadores pequenos, que hoje todos nós temos acesso a isso, tá? Para gerenciar a informação. Mas observe que gerenciamento de informação não é a solução do problema. Tá? Porque você tem que diferenciar dados de informação, de conhecimento para a solução, são coisas diferentes. Então, por exemplo, dado é o que você coleta do cliente. Eu posso pegar, vamos supor, aí quem está nos vendo aqui, eu sou focado em consultórios e clínicas, mas observe que isso afeta o mundo inteiro. Mas a partir do momento que afeta o meu vizinho, e o meu vizinho ele cai o poder de compra ou aumenta o poder de compra dele, ele vai contratar o meu serviço do meu consultório ou não. Se o poder de compra dele cai, ele não contrata o meu serviço. Se o poder de compra dele aumenta, ele contrata o meu serviço. Então, qual que é o problema do médico e do dentista? Eles acham que eles vivem num planeta perfeito e o que está acontecendo em volta deles não afeta eles. Quais são os impactos principais que você vê aí, principalmente no mercado de trabalho, que estão acontecendo hoje? Bem, observe que são várias sobreposições, é um caldão que se vive, como se fosse uma sopa, você entendeu? De desafios que nós temos pela frente. Aí vem como resolver esse desafio, que são multifacetados. Eu não tenho como diagnosticar um problema que um consultório clínico está enfrentando no mercado, analisando só um desafio. Se ele está navegando um mar extremamente turbulento, com N desafios compondo esse mar, vamos assim dizer. São problemas de todos os tipos. Então, o que nós temos que fazer? Como resolver isso? Tá? Primeiro, eu tenho que entender, vamos lá, da inteligência artificial. Inteligência artificial, do jeito que ela está sendo colocada hoje, principalmente na internet, é modismo. E eu garanto para você que é modismo, porque teve uma data para começar isso, que não faz mais de um ano que se fala disso o tempo todo, e vai ter uma data para terminar. As pessoas vão saturar e não vão falar mais isso. Mas não significa que vai transformar a vida das pessoas, hein? A inteligência artificial, assim como a roda, vai acabar com um punhado de emprego, mas vai gerar muito mais. Então, por exemplo, a previsão é que nos próximos 5 ou 10 anos, mas são previsões que você não sabe bem de onde igual saiu. Você falou do computador gerando mais informação, dado informação. Pois é, as previsões falam que nos próximos 5 a 10 anos a inteligência artificial vai acabar com 90 milhões de postos de trabalho no mundo. É ruim, né? Mas vai criar 170. 170 milhões? Bom, então o saldo é positivo. Então como é que o profissional se adapta a essa mudança para que ele não seja o cara que vai perder, vai ser o cara que vai aproveitar esse novo trabalho? Ele tem que entender que o mundo não é estático. Pelo contrário, o mundo é muito dinâmico. E se a gente pegar, por exemplo, se você fizer um teste aqui, você vai ver o que é uma tendência interessante e o que eu estou tentando aqui explicar, que de repente pode ser realmente um pouco fora do raciocínio convencional de um profissional de saúde, e de repente fica até um pouco chato. Mas faz assim, pegue uma cidade que você morou, ou que você conheceu, há 10, 15, 20 anos atrás, e que você não foi lá mais. Volta lá para você ver se é a mesma cidade. Quer ver? Onde não era uma padaria, tem uma padaria. Onde tinha um comércio qualquer, ele fechou. E aquilo acontece o tempo todo, a cada segundo. As mudanças estão acontecendo. Aí quando você passa 20 anos sem ir lá e vai, você vê todas aquelas mudanças em frações de segundo. Agora, quem estava inserido nesse contexto não viu as mudanças acontecendo. É quem estava fora. Aí vê aquele impacto gigantesco naquelas mudanças, e meu pai falou, Paraguaçu, que eu conheci, não existe mais. Eu falei, sim, não existe mais. Olha só, os seus amigos morreram, pessoas novas nasceram, onde era padaria fechou e virou outra coisa, onde era outra coisa virou uma padaria, você entendeu? Por quê? Porque é tudo dinâmico, e tudo é vivo, é orgânico, aquilo está acontecendo o tempo todo. A cada segundo as mudanças estão acontecendo. E se eu estou inserido dentro desse processo de mudança, eu não percebo acontecer. É onde profissionais extremamente competentes e inteligentes, como os médicos, dentistas, profissionais da saúde, de uma forma geral, estão inseridos naquele contexto e eles não percebem as mudanças. O dia a dia delas. Tá? Esse é o perigo, então, né? Esse é o perigo, porque na sua percepção não está mudando. As pessoas vão absorvendo essas mudanças do dia a dia, mas elas não têm visão dessa quantidade de variáveis que estão mudando, impactando na vida delas. É mais ou menos assim, você quer ver? Eu monto um consultório, por exemplo, aqui em Vitória, ou numa grande cidade, Belo Horizonte ou São Paulo, eu monto um consultório num prédio, porque eu achei que aquilo era adequado naquele momento.
como a demografia e essas dinâmicas vão afetando as pessoas, daqui a pouco, e você chega de carro de manhã para trabalhar, entra na garagem, sai à noite, você não está tendo contato com a realidade daquele grupo humano que está ali. 20 anos depois, você começa a perceber clientes totalmente diferentes, que não tem nada a ver com você chegando no seu consultório. Fala, gente, de onde está vindo esse povo? Mudou o meio em volta. Os centros vão apodrecendo ao longo do tempo, depois ressurge da cinza. É o que está acontecendo, por exemplo, com o centro de São Paulo. Ou seja, ele está sendo revitalizado. Pelo menos há uma movimentação nesse sentido. Então, os centros da cidade, ao longo do tempo, eles vão morrendo. Então, por exemplo, eu vou dar consultoria, Marcelo, para um profissional da saúde, eu pergunto assim para ele, quantos habitantes tem a sua cidade? Para 60 mil. Eu vou descrever ela para você. Você conhece ela? Não, não conheço. Mas garanto para você como é que ela é. Tem uma praçazinha, tá? Não tem uma praçazinha central. Tá aí. Nessa praçazinha tem uma igreja. Tá? E em volta dessa praçazinha você tem um comércio local. Aí depois tem os bairros, normalmente na área sul, os bairros mais ricos, normalmente na área norte, os bairros mais pobres, nem sempre assim, mas a maioria assim. E o que acontece? Eu falo assim para ele, o bairro que você mora tem vida própria. Por exemplo, se você quer comprar uma geladeira, você compra do bairro ou você tem que ir lá na pracinha central? Ah, tem que ir lá na pracinha central. Então é uma cidade pequenininha, 60, 100 mil habitantes. Agora, na hora que o bairro dele toma vida própria, e ele compra uma geladeira ou uma televisão no bairro dele, aquela cidade já não é mais a mesma. Ela está descentralizando, ela está indo para uma cidade de médio porte. Ela começa a ter vida própria. Só que hoje você tem os shoppings, né, que vai e reúne todo esse comércio local. Então eu estou aqui mostrando para você porque existe uma dinâmica, as cidades são vivas, são orgânicas. E isso está acontecendo, não é do ano 2000 para 2001, não é do ano 2025 para 2026, não. Está acontecendo a cada segundo. A cada momento, aquilo vai mudando. Então, por exemplo, nós estamos aqui na Praia do Canto, né? Que é uma região maravilhosa. Se eu fosse morar aqui, eu certamente moraria aqui, que eu acho essa região muito bonita. É bonita hoje. E como é que ela vai ser no futuro? Não sei. Mas o que vai acontecendo, que se você for observando, aqui nós temos verticalização cada vez mais, você entendeu? Porque ela não tem para expandir na horizontal, então tem que verticalizar. Eu não vivi nessa época, mas minha mãe disse que era só casa. E as casas, elas serão derrubadas e vão virar prédio. Aí imagina, eu tenho uma clínica aqui numa casa. E aí, como é que fica? Como é que fica isso? Bem, eu falaria o seguinte, você tem que parar e pensar em ir para um prédio, vender aquele espaço ali, fazer uma parceria, olha, parceria com uma incorporadora, você entendeu? Por quê? Porque existe uma tendência, observe, aqui na Praia do Canto, existe uma tendência, não é macro não, e nem mega. Praia do Canto não tem a ver com a mega tendência, embora sofra influência das mega tendências também. Mas aqui uma tendência na Praia do Canto é verticalização de tudo. Não tem lugar para onde ir, na horizontal. Aí eu tenho uma casa aqui, vai virar um prédio. Um dia você vai receber. Aí eu amo essa casa porque eu herdei da minha avó. Meu amigo, não importa de quem você herdou. Vai chegar um momento que uma incorporadora vai fazer uma oferta para você irresistível, você entendeu? E você paga um chazinho para sua avó e está tudo resolvido. Por quê? Vai virar um prédio ali. Isso é uma tendência. E eu tenho que me adaptar a essa tendência. Sabe por quê? Porque a tendência, ela não se adapta a mim. Agora, eu tenho as tendências, eu tenho as macro tendências, eu tenho a micro tendência, tudo, você entendeu? Provocando mudança, e eu tenho os modismos. Os modismos são perigosos, porque o modismo é igual uma onda na praia. Tá? Ela vem e quebra onda, vem e quebra onda. Você certamente já ouviu falar, aquele sujeito, ele está na crista da onda. Era um vocabulário que tinha lá atrás. Ele vive na moda, modismo. Aquele lance das paletas mexicanas, né? Também. Isso, paleta mexicana. Aquilo ali foi o quê? Foi fogo em palha. Então, modismo é fogo em palha. Só que as pessoas que estão dentro da paleteria, que estão vendendo e comercializando aquilo, eles querem que venda mesmo. Você entendeu? Cabe a você, que vai comprar uma franquia de paleteria, refletir, vale a pena ou não. A minha mulher queria comprar uma franquia de paleteria. Eu falei com ela, não mexe com isso não. Ela ficou muito brava comigo. Mas depois que ela viu que estava tudo quebrando, ela também não vai pedir desculpa não, ela ignorou isso. Por quê? Ali é o modismo. Qual é a paleta mexicana do momento?
Não sei te falar, porque a situação de modismos é igual a onda da praia. Você entendeu? É bonitinha tudo, mas ela vem e desaparece, sempre tem uma aí. A inteligência artificial, na concepção que nós temos nesse momento, principalmente que você vê na internet, é modismo. E vai ser substituído pela bola da vez que vem aí daqui a pouco. A forma como é comunicada, né? De repente, essa sutileza ali. Olha, eu falo uma coisa com você. Toda vez que você vai ver um vídeo na internet, ou uma coisa qualquer, sei lá, um programa de notícias na internet, eles vão falar na sua cabeça, naquelas interrupções infernais que tem ali, de inteligência artificial todo tipo. Você já viu a quantidade de inteligência artificial que tem? Agora você precisa de uma inteligência artificial para ajudar você a achar a inteligência artificial que te interessa. Tem um ponto, acho que é tudo querendo fazer dinheiro com esse modismo. Não tem nada de errado querer vender isso, mas eu penso que os modismos, eles não são bons movimentos para você seguir e criar negócios consistentes. Até para os investidores também, né, que é a nossa área aqui, a gente teve a bolha das .com, né? Talvez sim, lá atrás, 2000, né? 2001. Pois é, então, a internet veio, realmente mudou muita coisa, mas a precificação das ações das empresas relacionadas à internet, né, startups e tudo mais, ficou ultra inflado. Sim, é. Então isso é o que acontece. Muito alavancado, né? Isso é o que acontece quando você fala dos modismos. Isso, então, a gente vê a NVIDIA, as ações da NVIDIA explodindo e tal, isso já são indicativos de que, de repente, em algum momento, isso sempre teve. O modismo, quando as pessoas falam assim, se você pegar as terminologias, lá de trás, elas têm muita coisa interessante. Então as pessoas falavam o seguinte, aquele cara ele vive na moda, ele vive na crista da onda. O que é a crista da onda? É uma onda que está na crista, mas que vem a depressão da onda, né? E ela desaparece. Então, quando você vai montar um negócio, pode ganhar dinheiro com modismo? Pode. É negócio de oportunismo. É igual a paleteria. Teve gente que ganhou dinheiro, teve gente que perdeu. Mas, se você quer criar um negócio estruturado, você tem que observar as tendências. Por exemplo, aqui na Praia do Canto, é um exemplo excelente. Qual a tendência aqui? Verticalização. Ela é irreversível. Sabe por quê? É um lugar bonito, eu gosto. Eu até falei com você, se eu morasse em Vitória, eu ia querer morar aqui, porque deve ter uns lugares maravilhosos que eu não conheço, mas esse lugar aqui eu gosto, sabe por quê? É um shopping a céu aberto. Então você tem cafeteria para todo lado, você tem padaria. Você viu que coisa interessante a movimentação que tem aqui? Todo mundo quer isso aqui. Ué, se todo mundo quer, não tem gente crescendo horizontal, só tem um jeito, ir para cima. Aí eu sou dono de uma casa aqui, e eu tenho minha clínica lá. Eu tenho que parar e pensar. Por quê? Porque essa tendência, ela vai chegar um momento que vai fazer com que eu mude de ideia. Eu vou para a verticalização também. Tá? Então, a IA, assim como a internet, ela muda às vezes as pessoas, né? Muda alguns processos, mas tem que tomar cuidado com a precificação que a gente dá para isso, então, né? A importância que a gente dá para isso, né? É um negócio, não tem nada contra. Às vezes, Roberto, você é contra isso, a favor daquilo. Não sou contra nada, não sou a favor de nada. Eu gosto de observar com visão de helicóptero e enxergar e fazer diferença em modismo para tendência. Então, tem muita gente que é oportunista porque ele aproveita a oportunidade, tá? E ele até ganha dinheiro com, vamos dizer assim, com modismos. Mas observe, quando está todo mundo entrando no efeito manada, de repente é hora de você sair. Tem uma história, não sei se é verdadeira, tá bom? Que o pai do John Kennedy, que foi presidente dos Estados Unidos, ele era irlandês, migrou para os Estados Unidos, e o sonho dele era ter um filho na presidência. O filho que ele estava preparando para ir para a presidência americana não era John Kennedy. John Kennedy era um aluno medíocre em Harvard. É um outro que morreu durante uma explosão de um avião. Tá? O que acontece? E você sabe que a família Kennedy dos Estados Unidos é muito influente e que teve filho realmente na presidência com o John Kennedy. Aí eles perguntam assim, em 1929, que teve a grande depressão e a quebra da Bolsa, né? Naquela sexta-feira maldita lá que dizem, o que acontece? O pai, o Kennedy, Joseph Kennedy, não perdeu um centavo na quebra da Bolsa. Aí eles perguntaram assim para ele, como que você conseguiu fugir da quebra da Bolsa de Nova York? Ele falou assim, se é verdade que ele falou ou não, cabe análise. Ele falou o seguinte, eu fui, como sempre fazia, engraxar meu sapato lá no Central Park. Aí o engraxate falou assim comigo, e aí doutor, você vai investir em que ação hoje? Aí ele falou assim, ué, por quê? Não, porque eu estou investindo na ação, eu queria saber a sua opinião.
Aí ele parou e pensou, se tem um negócio que é bom para ele e para o engraxate, um dos dois está no negócio errado. Aí ele pegou todo o dinheiro dele e tirou da bolsa. Aí quebrou tudo e ele ficou milionário, onde estava todo mundo quebrando. Sem querer equiparar John Kennedy, né? Mas aí, até nas palestras que eu fiz, você viu um pouco disso. Antes da pandemia, a gente, por vários indicadores do mercado financeiro, né, os assessores conhecem bem isso, os clientes também, muitos deles que investem em ações deveriam, pelo menos, indicadores que mostram que o preço das ações está muito acima do que deveria estar, né? O próprio indicador preço do Isso eu vi na sua palestra, faz cálculo para analisar isso, então, é uma coisa bem científica. Exato, então... Não é na base do achismo, não. Pois é, antes da pandemia, por exemplo, eu tinha parado de comprar novas ações, porque os preços estavam caros, né? Você tem que comprar o que está com preço bom, né? Então, automaticamente, por identificar os modismos, a euforia do mercado, né? Que acho que tem uma relação no mercado de ações você faz isso. Exato. Aí você acaba vendendo antes da hora, parece que você previu o modismo no mercado, eu não entendo nada de mercado, mas eu gosto de estudar essas questões de modismo e a diferença de tendências, né? Então, eu poderia fazer uma análise aí, cometendo alguns erros específicos de mercado, porque não é a minha área de conhecimento, né? Mercado financeiro. Tem ideias. A maioria delas eu aprendi com você, né? Sou muito grato por isso. Você me alfabetizou na parte financeira. Então, o que eu observo? Se você vê na bolsa todo mundo vendendo, aí você tem que perguntar, quem é esse povo que está vendendo? Será que eles viram no Jornal Nacional falando que a ação vai cair e resolveram vender? Um comportamento emocional de massa? Observe que se saiu no Jornal Nacional, todo mundo já sabe, não é isso? Então, de repente, está todo mundo vendendo, você faz análise fria e vai, epa, esse é o momento de eu comprar. Se está todo mundo vendendo, o preço está baixo, mas o valor está alto, eu vou lá e compro. Observe que você foi contra o efeito manada. Por quê? Porque você está seguindo uma tendência em vez de deixar se levar pelo modismo. Exato. Então, o modismo é isso. Muito bom. Tá? Acontece em tudo na vida. Eu, pelo menos, eu gosto sim de ver o que é modismo, o que não é, até mesmo para eu fugir do modismo. Não cabe a mim entrar em modismo. Por exemplo, dancinha no TikTok. Dentistas fazendo dancinha no TikTok. Médicos fazendo dancinha no TikTok. Quando eles vieram perguntar isso para mim, eu falei, o problema não é do TikTok. O problema é seu que está fazendo dancinha lá. Ah, mas você acha isso ruim? Eu não acho nada, eu não faria. Você sabe por quê? Medicina, odontologia, é serviço que tem a ver com a era da informação, é serviço, e serviço precisa de credibilidade. Aí vem uma pergunta, eu fazendo dancinha no TikTok, aumenta a minha credibilidade ou derruba a minha credibilidade? Derruba a minha credibilidade. Então eu não vou mexer com dancinha no TikTok. Para esse segmento pode ser prejudicial. É pelo seguinte, porque o TikTok, lá quando ele surgiu, tá certo que ele está tentando mudar o perfil, mas quando ele surgiu, era uma rede social para adolescente. Adolescente faz dancinha no TikTok. Mas se eu sou um cirurgião cardíaco, se eu sou um cirurgião plástico, eu vou fazer dancinha no TikTok? Você ficou maluco? Daí a importância de não fazer só o que todo mundo está fazendo, só porque todo mundo está fazendo. Olha, aí vem uma questão. Todo mundo está fazendo? Eu falaria o seguinte, só porque está todo mundo fazendo, não faça. Mas, vamos pensar isso e vamos fazer uma análise mais fria disso e ver se isso contraria, de repente, princípios fundamentais que norteiam o meu trabalho. Se eu sou um médico, eu tenho que atuar de uma forma tal que a minha credibilidade seja reforçada. E dancinha no TikTok, definitivamente, não vai reforçar a credibilidade de ninguém. Ah, mas está todo mundo fazendo. Espera lá. Se está todo mundo pulando num precipício, isso quer dizer que eu devo pular também? Isso é o efeito manada. Você pode ver que quem mudou o mundo de forma realmente consistente, que transcende inclusive as megatendências, que são chamadas de clássicos. Por quê? Se você tem modismo, tem tendência, tem macro tendência e tem megatendência, e aquilo que não segue nada disso? O que é? São os clássicos. Então, os clássicos, por exemplo, Beatles é um clássico. Ah, não conheço Beatles. Vai conhecer, é um clássico. Né? Aquela banda que vendeu 1 bilhão de discos, a banda que mais vendeu discos na história humana. Os Beatles, olha bem, eles seguiram uma mega tendência lá atrás, tá? Eram as mudanças que estavam acontecendo no mundo, eles surfaram essa mega tendência, mas eles se transformaram num clássico. Hoje, se você escuta uma música dos Beatles, você fala, caramba, quem é que compôs
é cantor novo, ela é moderna ainda hoje. Por quê? Porque eles são atemporais. Então, aquele clássico é algo atemporal que marcou a história. Shakespeare, por exemplo, Shakespeare é um clássico da literatura inglesa. Você entendeu? Uhum. Ele está aí e vai estar sempre aí. Isso é um clássico. Então, observe que ele fugiu, inclusive, das É megatendências. o disruptivo, que chama. As megatendências, elas existem, o efeito manada vai existir de forma mais visível nos modismos, e a leitura que a gente faz é o seguinte: está indo para lá todo mundo? Se eu fizer o movimento contrário, eu tenho uma bela de uma estratégia, e foi exatamente o que os Beatles fizeram, foi certamente o que Shakespeare fez lá atrás.